Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra igreja, ela vem do grego. Na literatura secular, eclésia, referia-se a uma assembleia de pessoas. Mas no Novo Testamento a palavra tem sentido mais especializado, referindo-se à reunião de crentes cristãos que se reúnem para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vem adorar a Deus nessa noite, pode adorar a Ele, que Ele está aqui. Se você é igreja, se você adora Jesus Cristo, não se envergonhe de Satanás, não se envergonhe de quem vai olhar para você, abre na boca, dando glória, dando aleluia, porque Ele está aqui nessa noite para receber a sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, Deus. Quando eu olho para uma certa cadeira teológica em eclesiologia que vai nos ensinar sobre a igreja, eu vejo que ela nos ensina que existe a igreja visível e a igreja invisível. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja visível é um grupo de pessoas chamada de membros unidas na mesma fé em Cristo Jesus. Esta é a igreja visível, é a igreja que está aqui hoje em Umarizeiras, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui a igreja visível, que Umarizeiras pode ver esta igreja reunida na presença do Senhor, testemunhando o poder da palavra, testemunhando o poder do Evangelho, pessoas que foram resgatadas das drogas, da bebedice, da macumbaria, foram resgatadas da vida de bruxaria, foram resgatadas da mão de Satanás, e estão aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amigo, você que está ouvindo, se você quiser fazer parte desta afirmativa, que a tua casa, ela vai vencer, que a tua família vai vencer, que você vai vencer, venha ser igreja, porque esta promessa não foi dada para nenhuma outra instituição, somente para a igreja. Se você olhar para a prefeitura, ela sofre os ataques do diabo. Se você olhar para o governo estadual, ela também sofre os ataques do diabo. Se você olhar para uma associação comunitária, ela também sofre os ataques do diabo. E das muitas vezes, pessoas perecem, pessoas são mortas, pessoas caem no desmantelo, porque não foi para eles que esta promessa foi feita. Esta promessa foi feita, foi para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se você quer fazer parte desse povo que recebeu esta afirmativa de Jesus Cristo, nessa noite Ele está te chamando. Vem fazer parte do corpo de Cristo, vem fazer parte do corpo daquele que foi entregue na cruz do Calvário para a remissão dos teus pecados, para a remissão da tua alma, porque a tua alma está condenada, a tua alma está posta à condenação eterna, e só quem pode mudar é Jesus Cristo. Só quem pode reverter a situação é Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite para te oferecer de graça, de graça, de graça, de graça, porque a graça salva, a graça perdoa, a graça transforma, a graça liberta, a graça muda, a graça da salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja invisível, amados. A igreja invisível é a que tem vida interior espiritual, sendo Cristo cabeça. Se você olhar para a igreja, ela tem uma vida espiritual que não tem quem consiga matar a igreja. A igreja, ela não perece. Porque Jesus disse na sua palavra: não temos um homem que pode simplesmente matar a carne, mas temos aquele que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. A alma espiritual, a vida espiritual, só quem pode, só quem tem poder sobre ela é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A igreja é invisível, ela é imortal. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando este corpo perecer e não prestar mais para nada, descer a sepultura, a alma sobe para o Pai, para viver a eternidade.
Estudando, eu fui ver que a igreja ela tem 3 passos fundamentais. A igreja ela tem fundação. A igreja ela tem fundação, tem formação e tem confirmação. Nós olhamos que Deus ele fundou a igreja. A igreja ela tem fundação eterna. Foi o que eu falei para você que nesse instante que a eternidade ela está garantida para a igreja triunfante, a igreja que não recua, a igreja que não volta atrás, a igreja que milita contra as obras do diabo, a igreja que não se acovarda, a igreja que é fiel até o fim, como diz a palavra, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a fundação da igreja não foi em Roma, a fundação da igreja não foi aqui em Água do Mato, a fundação da igreja foi no céu, porque a igreja tem vida eterna, a igreja ela tem vida espiritual, a igreja ela tem formação. E quando eu fui olhar, eu pensei que a igreja tinha sido formada quando Jesus havia escolhido os seus 12 discípulos. Se fosse dessa maneira, eu e você não seríamos igreja. Eu pude entender que a igreja foi formada lá na cruz do Calvário, porque lá ele chamou tantos quantos a salvação, aleluia. A formação da igreja, ela foi formada na cruz, ela foi formada na morte de Jesus Cristo no Calvário, para a redenção das nossas almas. Aqui está a igreja formada na cruz do Calvário, chamada por Jesus Cristo para triunfar sobre as obras das trevas. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja foi confirmada, amados, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A igreja foi confirmada quando o Espírito Santo confirmou a igreja. E lá no dia de Pentecostes, os irmãos sabem muito melhor do que eu, que os irmãos estavam reunidos em uma casa orando. E de repentemente veio um vento veementemente como línguas de fogo repartidas, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A igreja foi confirmada, a igreja ela foi confirmada pelo Espírito Santo, recebendo o selo, recebendo o poder do Espírito Santo, otorgada o poder para libertar os cativos, para curar os enfermos e libertar os escravos das prisões espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a igreja do Senhor nosso Deus, uma igreja que foi comprada com sangue, uma igreja que foi comprada com sacrifício vivo, uma igreja que foi comprada pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta igreja que o próprio Jesus Cristo fez a confirmação que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos, amados, para a vida de alguns dos nossos irmãos antepassados, começando lá por Caim e Abel, quando estavam ali reunidos adorando a Deus, prestando um culto de adoração, aquele homem foi tomado por um espírito maligno e tentou contra a igreja do Senhor, matando Abel com a pedra, com o pau. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no começo da era da história da humanidade, depois de muitos anos, depois da morte de Cristo, Paulo escreve os Hebreus, e está lá Abel, porque ele não morreu, porque a vida espiritual não tem morte, meu amado. Ali estava Abel representando a igreja do Senhor nosso Deus. E o diabo ele tem tentado, o diabo ele tem lutado contra a igreja de todas as formas. O diabo tem lutado contra a minha vida e contra a sua vida. O que ele mais quer é que nós venhamos a deixar de ser igreja, para que nós não façamos parte desta afirmação que Deus fez para nós. O que ele mais quer é levar eu e você juntamente com ele para a condenação eterna. Mas louvamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Louvamos a Deus pela sua palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos libertou não foi apóstolo, não foi bispo. Quem nos libertou foi Jesus Cristo, com o seu sangue derramado na cruz. Porque o sangue de Cristo tem poder para libertar a humanidade, tem poder para libertar uma prostituta, tem poder para libertar um drogado, tem poder para
libertar um assassino, um macumbeiro, um estrupador e fazer dele uma nova criatura, porque é assim que a palavra diz: quem está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você quer ter uma vida nova, meu amado, não adianta você mudar de cidade. Se você quer ter uma vida nova, meu querido, não adianta você mudar de emprego. Se você quer ter uma vida nova, meu querido, não adianta você mudar o grupo de amigos. Não adianta você mudar o seu jeito de se vestir. Não adianta você mudar o seu jeito de andar. Não adianta você mudar o seu jeito de falar. A única vida nova que você vai ter é quando você abraçar a cruz de Cristo e aceitá-lo como Senhor e como seu Salvador. Você vai ter vida nova. Você vai ser transformado. Porque a mudança ela começa por dentro, a mudança verdadeira ela é interna, para depois ela ser exposta externamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A vida nova, nova vida, está em Cristo. Não está a sair de Lagoa do Mato, não está a sair de Marizeiras, e ir para Fortaleza, para Boa Viagem, ou para Madalena, não. Você pode ser uma nova criatura aqui mesmo onde você está, porque é nesta terra, é na tua casa, no teu lugar que Deus quer te usar e mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa naquele que é fraco. Deus quer mudar a tua vida e mostrar para o mundo, para a sociedade, que você é uma nova pessoa, que você é uma nova criatura, porque o Espírito Santo desceu sobre a tua vida e tomou a tua casa, e tomou a tua alma e habita dentro de ti. É esta mudança que acontece na vida do homem. E esta promessa, ela é para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos, amados, para a vida da igreja. A igreja do Senhor. A igreja, quando ela começa a padecer fome no Egito, e ali só tinha aproximadamente 70 ou 72 almas que estavam padecendo a fome, que estavam padecendo a miséria, que quando eles desceram para o Egito, que quando eles estavam em Canaã, que desceram para o Egito, a igreja desceu com 70 almas, mas no Egito a igreja cresceu, a igreja prosperou, a igreja se multiplicou, mas o diabo, Satanás, escravizou a igreja numa terra longínqua, numa terra distante. Mas Deus tem um projeto sempre para a sua igreja. Deus sempre tem um projeto para a sua igreja. Deus levanta, nasce o menino. E o Satanás, guerreando contra a igreja, ele se apodera de um homem poderoso. Porque para lutar contra a igreja, meu amigo, não vai se levantar um mendigo, vai se levantar um governo, vai se levantar um prefeito, vai se levantar um presidente, que para uma luta grande precisa um grande adversário. Mas diante de Deus todos os adversários são pequenos. Diante de Deus não tem adversário grande. Diante de Deus não tem quem possa guerrear contra a noiva do Cordeiro. E este homem, chamado Faraó, tomado pelo espírito demoníaco, ele se levanta contra a igreja e manda matar todos os meninos. Mas Deus sempre tem um plano para a igreja. Ele protege Moisés, como foi falado aqui nessa noite. Eu estava esperando a confirmação da palavra. E quando o irmão André disse que cada nome tem um significado, ele disse que Moisés foi aquele que foi tirado das águas. E aqui Deus está confirmando a palavra. Só recebe quem quer. Se você rejeita, você não está rejeitando a mim, você está rejeitando a Deus. Porque Deus é o Deus da palavra, e a palavra ela é de Deus. E o diabo se levanta contra aquele povo para matar todos os meninos israelitas que nascessem. Mas Deus sempre tem um plano e Ele usa de pessoas pequenas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É diferente do de Satanás, irmãos. É diferente do diabo que nada pode. Que o diabo quer usar pessoas grandes, mesmo assim se tornam pequenas, porque não tem poder diante de Deus. E Deus usou aquelas parteiras para proteger as crianças, e Moisés foi protegido não pela parteira, mas primeiramente pela mão de Deus que estava sobre a vida dele, porque ele era projeto para a igreja, ele era o libertador de Israel, ele era aquele que iria tirar o povo de Deus do cativo, do cativeiro, e levar para uma terra prometida, para receber uma promessa de Deus. A igreja de Deus está aqui nessa noite, meu querido.
trazendo uma mensagem ao seu coração, para que você também possa entrar nessa terra prometida. A terra prometida de Israel era Canaã. A nossa promessa é a Canaã celestial. A nossa promessa é entrar no céu. A nossa promessa é trilhar as mansões celestiais, aonde o Cordeiro foi preparar uma morada eterna para todos aqueles a quem ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa noite você tem uma grande oportunidade para ser feito filho de Deus. Nessa noite você tem uma grande oportunidade de passar a fazer parte deste corpo e se integrar como membro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para fazer parte de uma igreja triunfante, de uma igreja gloriosa, de uma igreja sem mancha, de uma igreja sem mácula, de uma igreja que tem uma promessa de vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 11, o versículo 37, a palavra vai dizer que foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Isso aqui foi a igreja do Senhor. Foi a igreja do Senhor que andou deste jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela não foi vencida, ela não foi abatida, ela sempre triunfou, sempre as armadilhas do diabo, sempre quando o inferno se levantou contra a igreja, ela sempre venceu, porque a palavra ela é fiel, a palavra ela é verdadeira, ela não mente de maneira nenhuma. A igreja sempre venceu, pode ter sucumbido, descido a cova, mas subiram para a eternidade, para morar com aquele que é todo poderoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para a vida de Elias, amados, Elias estava diante de um povo que estava cocheando em dois pensamentos. Elias não estava diante de um povo, de uma grande multidão de profetas, de homens fervorosos, de homens que estavam cheios de Deus, não. Elias estava diante de uma igreja que estava sucumbindo. Mas ali naquele momento a igreja do Senhor, ela foi vitoriosa, porque Elias desafiou os profetas de Baal para subir ao Monte Carmelo, para uma grande luta, para uma grande batalha. E mais uma vez nós vemos aqui que a igreja do Senhor, ela prevalece contra o inferno, e que o inferno não vai prevalecer nunca contra a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Elias desafia os 450 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera, e eles sobem ao Monte Carmelo. Vamos aqui então fazer aqui um pacto aqui. Vamos olhar quem é Deus. Se Baal descer e responder com fogo, Baal é Deus. Mas se Deus não responder, ele não é Deus. Mas se Deus responder com fogo, o Deus de Abraão, de Jacó e de Israel é o Deus vivo todo-poderoso. E ali Elias convida aqueles homens para aquela batalha, amados. E todos nós aqui já sabemos, que nós conhecemos a história de cor e salteado. Que quando Elias pede as 12 pedras que representam os apóstolos, que representam as tribos de Israel, ele monta o altar com 12 pedras, ele pede o sacrifício, ele corta, ele parte em meio, coloca em cima do altar, ele cava um rego ao redor do altar e manda encher com água. E quando ele ora ao Deus do céu, após os profetas de Baal ter começado a clamar desde o dia da manhã cedo até o meio-dia, porque não tem poder, meu irmão. Porque não tem poder. Não adianta a gente seguir a quem não tem olhos para enxergar. Não adianta a gente seguir quem tem boca que não pode falar. Não adianta nós seguir quem tem ouvidos e não pode ouvir. Não adianta nós seguir quem tem mãos e não pode apalpar. É ignorância da nossa parte, é falta de conhecimento, e é por isso que a palavra diz que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Mas ao mesmo tempo o profeta se levanta e diz: conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Se nós conseguimos, se nós prosseguir conhecer ao Senhor, nós vamos entender que o caminho certo é onde nós estamos, mesmo sem ver, mas sentindo a presença daquele que está vivo. E Elias clama ao Deus Todo-Poderoso, e Deus responde com fogo, amados. Come, queima o holocausto,
queima tudo, ainda lambe a água que está ao redor do altar. Porque a igreja, ela tem um Deus poderoso. A igreja tem um Deus que escuta, que responde. A igreja tem um Deus que opera a seu favor. E deixa eu te dizer uma coisa nesse dia, nessa noite, igreja. Tu tem um Deus que vela pela tua vida. Tu tem um Deus que guerreia por ti. Tu tem um Deus que peleja por ti. E aquilo era impossível diante dos olhos daqueles profetas. Mas o que é impossível diante da tua vida, quem vai fazer é Deus. Porque Deus é quem faz. Ele é quem tem poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não podemos esquecer, amados, da igreja primitiva. Mas não podemos esquecer dos nossos irmãos, dos antepassados. Que no imperador Nero, no ano 64 ao ano 68, quando se levanta uma grande perseguição contra a igreja do Senhor, muitos dos cristãos eram mortos ao fio da espada, outros eram lançados dentro do Coliseu Romano, para que os leões viessem, esmagalhassem, estraçalhassem com os dentes, mas aquela igreja era triunfante, ajoelhada, sendo comida pelo leão, mas não negavam a fé em Jesus Cristo, estavam cantando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e não negavam a sua fé de maneira nenhuma, e o inferno não prevaleceu, porque eles estão na glória com Deus, e isso a palavra nos garante. A igreja triunfante, ela é vitoriosa. A igreja triunfante, ela tem um Deus que protege, que vela e que faz todas as promessas e que é capaz de fazê-las serem cumpridas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós não estamos aqui contando história de fada, amados. Nós estamos contando fatos reais que aconteceram há mais de 2000 anos atrás e que aconteceram nos dias de hoje. Quem tem internet pode ver, a igreja da Angola está sendo massacrada, mas os irmãos não negam a fé, os irmãos eles não abrem a mão de Jesus Cristo, os irmãos eles não estão nem aí, se estão passando fome, se estão passando sede, se estão comendo bolo feito de barro com sal, mas eles estão alegres, dando glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho fé em Deus que um dia ainda vai um culto na África, só para me ver aquela adoração maravilhosa, os irmãos pulando, saltando, a poeira comendo de esmola, e eles glorificando o nome de Jesus Cristo. A igreja triunfante, a igreja de Jesus. Eu vi agora nesses dias uma postagem no Face, uma das igrejas aqui da Assembleia de Deus, aqui no estado do Pernambuco, foi fechada, perseguida. Mas vamos se preocupar. Nós vamos só apenas orar, irmãos. Que nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus para agir aonde o homem não consegue agir. Nós temos um Deus que vai além aonde a mão do homem não pode ir. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não se lembra, amados, quando o apóstolo Pedro estava preso, trancado, e a igreja estava reunida lá na casa da irmã Maria, orando, buscando o nome do Senhor. O anjo foi lá e aconteceu um terremoto, as cadeias caíram, Pedro foi libertado e chegou lá onde estava a igreja, orando e buscando a face do Senhor, porque a igreja, meus amados irmãos, ela é uma igreja triunfante, ela não é uma igreja derrotada, não tem prisão no cárcere nem em cima que possa prender a igreja, porque a igreja ela tem vida espiritual, ela não morre de jeito nenhum, porque aquele que é todo poderoso está com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, amados, todos eles foram martirizados. Quando nós olhamos para Estevão dos 7 diáconos na igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, aquele homem sucumbiu, aquele homem foi apedrejado, mas ele viu o que ninguém nunca viu, porque quando ele estava sendo morto, ele olhou para cima e viu os céus abertos, e viu Jesus Cristo, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Quem sabe ele estava lá na hora que Jesus estava sendo crucificado na cruz do Calvário, e ele ouviu as mesmas palavras que Jesus ouviu, que Jesus falou. Quem não lembra do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, que foi por Herodes Agripa preso e depois decapitado em Jerusalém em 42 a 44. Louvado seja o nome do Senhor. Ali foi o apóstolo que bebeu, o primeiro apóstolo que bebeu do cálice que ele mesmo disse que estava pronto e preparado para beber. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus.
Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo, porque só Ele é quem é digno, só Ele é quem merece louvor, só Ele merece adoração. Quem é que não se lembra de Filipe, apedrejado em Hierápolis? Louvado seja o nome do Senhor. Quem não se lembra de Tiago, chamado menor, filho de Alfeu, aos 99 anos, em 66 antes da era cristã, foi espancado. Depois da era cristã, foi espancado e apedrejado pelos próprios judeus. Foram homens que andaram com Jesus Cristo, a igreja escolhida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é que não se lembra de Barnabé, torturado, arrastado por uma corda no pescoço e queimado vivo? Quem é que não se lembra? Quem é que não se lembra do evangelista Marcos, que escreveu o primeiro evangelho? Foi arrastado pelos pagãos, pelas ruas de Alexandria, a ponto de ser decapitado, de ser destroçado, rasgado, partido, destassalhado. Quem é que não se lembra de Simão Pedro, condenado à morte em Roma por ordem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, por ordem de Nero. E ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor, como seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que não lembra do apóstolo Paulo? Em Jerusalém, no ano 60 depois de Cristo, foi decapitado, louvado seja o nome do Senhor, por ordens de Nero. Foi as grandes ciladas, as grandes investidas do inferno e do diabo contra a igreja. Mas a igreja prevaleceu, a igreja venceu, a igreja está viva, a igreja está de pé. Foi por isso que nós estamos aqui nessa noite, sendo igreja do Senhor. É porque muitos sucumbiram, muitos padeceram. Alguns foram mortos ao fio da espada, outros foram apedrejados, outros cerrados ao meio, para que a igreja tivesse vida, e vida espiritual, vida eterna. E aqui estamos aqui nessa noite para dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para dizer que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que não lembra de André, irmãos? André na Acaia foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Daí saiu o feito Cruz de Santo André. Quem é que não se lembra do apóstolo Bartolomeu, também chamado Natanael, esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia? Quem é que não se lembra de Tomé, também chamado Dídimo, aos 63 da era cristã, jogado em uma fornalha? Quem é que não se lembra de Mateus, foi cravado na terra e decapitado na Etiópia? Quem é que não se lembra de Simão Zelote, crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero? Quem não se lembra de Matias, amados, amarrado em uma cruz e apedrejado e depois decapitado? Quem é que não se lembra do médico amado, o doutor Lucas, pendurado em uma oliveira pelos idólatras da Grécia? Mas uma igreja que nunca parou, amados. Uma igreja que sempre triunfou. Uma igreja que sempre venceu. Uma igreja que não desistiu. Uma igreja que não voltou atrás. Foi preciso tudo isto acontecer para que nós estivéssemos aqui nessa noite como igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja, ela não foi crescida e nem criada à base de qualquer outra coisa, mas do sangue dos fiéis. O sangue dos fiéis foi que alimentaram a fé dos que viriam pela frente, das nações, das gerações que viriam. O sangue dos fiéis foi aonde a igreja nasceu e a igreja cresceu. De todos estes que eu falei, amados, só existe um, apóstolo João, que foi jogado em uma caldeira de óleo quente, mas milagrosamente escapou sem nada acontecer. E depois levado à ilha de Patmos, como a irmã Ana Helena louvou aqui nessa noite.
Foi o único que morreu de velhice. Foi o único que não foi torturado para ser decapitado, para ser crucificado, para morrer ao fio da espada, para morrer apedrejado, para morrer esfolado. Mas todos os outros sofreram, sucumbiram, mas vitoriosos foram na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida de glória. Nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida de abundância. Mas nós estamos aqui para sofrer, para padecer pelo nosso Cristo, pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador. O mestre é o mestre. E ele disse que o servo nunca é maior do que o seu senhor. Nós estamos, amados, num local tão bom da gente viver como crente. Um local maravilhoso. Pegar uma caixa de som, botar nas costas, um carro de som, parar naquela praça ali no centro, ali qualquer hora, que não incomode o silêncio público, e pregarmos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. É preciso a igreja se despertar para ser realmente uma igreja triunfante. E na passagem bíblica que nós lemos, aconteceu o maior fato da história, onde Jesus Cristo se revela o Cristo, Filho de Deus. E nós não vamos enganar, amados. Durante alguns dias atrás nós vimos a perseguição se levantando contra a igreja de forma diferenciada, não tão agressiva desta maneira, porque o diabo, ele é astucioso. Quando ele não pode lutar com o fio da espada, ele luta com uma palavra amiga, ele luta com uma mentira doce. Quando o diabo não pode matar o fio da espada, ele quer matar com uma mentira doce, uma mentira que agrada. Nos últimos dias a igreja do Senhor, ela foi agravada, ela foi tentada. Nos últimos dias a igreja foi perseguida, quando as famílias foram perseguidas, quando as crianças foram perseguidas. Porque a igreja é a base da família, e a família é o projeto de Deus. E o diabo tentou contra as famílias, o diabo tentou contra nossas crianças, mas a palavra de Deus diz que o diabo, o inferno, não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi, amados, um ato democrático como houve nos últimos dias, e a igreja do Senhor, a igreja de Deus, se doar numa causa dessa através das orações. E a igreja obteve vitória, porque Deus é fiel, porque Deus é maravilhoso. Jesus Cristo escolhe uma cidade idólatra, uma cidade tomada por uma idolatria, para se revelar ao seu apóstolo Pedro. E ele disse: tu és Pedro, tu és uma pedra pequena. E ele bate no peito e diz: mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo, não é em Roma, não é sobre o apóstolo Pedro, não. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo, e ele é a pedra principal de esquina. Quem não lembra do martírio, do sacrifício de Jesus Cristo? Quando os homens pegaram ele e crucificaram naquela cruz, amarrando seus pés, amarrando as suas mãos e cravando com pregos, eles achavam que ali iria dar fim à história do cristianismo. Eles achariam que ali seria o final da igreja, seria o final da história. Nós vamos matar o cabeça e a história se acaba aqui. Enganaram eles, porque ele foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque eu disse que a igreja é invisível, ela tem vida interior e tem vida espiritual. Nessa noite não é diferente. Jesus Cristo escolheu Mariseira para se revelar como Filho de Deus através da sua palavra. E a palavra está sendo pregada porque Jesus nos chamou um dia e nos incumbiu desta missão. Jesus está aqui nessa noite. Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer salvar a tua alma, Jesus quer dar uma nova história para a tua família, para o teu casamento. Não esqueça, amado, que esta palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é uma promessa.
É uma afirmação que Jesus fez para a igreja. Então, se nós somos igreja, nós temos uma afirmação feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que em hipótese nenhuma o diabo vai nos vencer, que em hipótese nenhuma o diabo vai nos tragar. Pode se levantar o Satanás, pode se levantar o inferno, mas nós temos um conosco que é maior do que aquele que está no mundo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso remidor. Ele é aquele que pagou o alto preço pelas nossas vidas. Hoje você tem uma oportunidade única, exclusiva, de fazer parte da igreja que milita, da igreja que triunfa. E para terminar, amados, já estou quase concluindo, não vou sair daqui sem entregar o que Deus mandou, não. Abra sua Bíblia aí, livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Quem quiser dar glória, pode dar glória, que Jesus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Cantares, amados, capítulo 6, versículo 10. Este livro foi escrito por um dos homens mais sábios da terra, tirando Jesus Cristo. Porque toda fonte de sabedoria está em Jesus. A Bíblia diz que nada seria dado se não viesse do alto. Então tudo que Salomão recebeu veio do alto. Veio do Pai. Veio de Deus. E a Bíblia diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? O homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, um homem que teve várias mulheres, um homem que teve várias concubinas, um homem que de meio de tantas mulheres, a Bíblia vai descrever que ele achou uma escolhida, que ele achou uma amada, que ele achou a sunamita. Eu imagino neste versículo, Salomão conversando com Deus e dizendo: Deus, meu pai, eu achei uma mulher linda, eu achei uma noiva gloriosa. Aí Deus vai dizer assim: foi, filho, foi. Olha para cá. Isso eu imaginando, porque não está na Bíblia. E grave bem na sua mente que eu estou conjecturando, para não dizer que eu estou pregando heresia. E a palavra diz: quem é esta? O homem mais sábio do mundo, o homem que teve resposta para todas as coisas. Ele morreu com uma pergunta, sem saber quem era. Quando ele diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Aqui está, meus amados, a igreja do Senhor, a igreja triunfante. Quem é esta que aparece como a alva do dia? É a igreja que, mesmo apesar de séculos e séculos de pecado e de escuridão no mundo, ela se levanta como a alva da manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando ele diz: formosa como a lua. Quando nós olhamos para a lua, meus queridos, nós vemos que a lua ela aparece de fases em fase, e aqui quando ela está no meio do céu, ela está representando uma das fases dela. Mas mesmo assim, ela sumindo de fases, ela nunca deixou de ser a lua, ela sempre estava no lugar dela. Aqui está a igreja do Senhor, que não foi toda a vida só de vida alta. A igreja do Senhor, ela teve vidas, ela teve momentos de altos e baixos, de sofrimento, de perseguição, mas nunca deixou de ser igreja, porque as trevas não têm poder contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Brilhante como o sol. Não é o sol, é brilhante como o sol. A igreja, ela recebeu o brilho do sol da justiça. Ela está aqui nessa terra para ser luz desse mundo. Porque o brilho do sol da justiça resplandece sobre a igreja do Senhor. E para encerrar, formidável como um exército com bandeiras. Nessa época os homens entendiam e sabiam o que era ir à guerra.
E ele sabia que quando um exército ia à guerra só levava uma bandeira. Se o Brasil entrasse em guerra hoje contra os Estados Unidos, só poderia levar uma bandeira do Brasil. Não ia levar todas as bandeiras de todos os estados, e levava somente a bandeira do Brasil. Mas a Bíblia está dizendo, brilhante, formidável como um exército com bandeiras. Ela não vem apenas com uma bandeira, vem com todas as bandeiras, porque nesse tempo os homens entendiam de guerra, que quando os soldados, o exército ia à guerra, que quando vencia o seu opressor, lá eles tomavam a bandeira e traziam a bandeira deles lá para cá, e aqui está a igreja subindo com todas as bandeiras. Isso aqui representa todas as batalhas que a igreja venceu, e que a igreja vai vencer, e que a igreja vencerá, porque aqui está a noiva do Cordeiro, está a igreja, está eleita, a imaculada, a menina dos olhos de Deus. E se você quiser fazer parte deste grande projeto, meu amado, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Deus está falando conosco nessa noite. Não há nada melhor para nós nesta terra. Não há nada melhor para nós nesta terra do que fazer parte da igreja do Senhor. Não há nada melhor nessa terra, amados. Não há nada melhor nessa terra do que nós fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja triunfante, a igreja que vence todas as batalhas. Não é porque ela tem força, não é porque ela pelo seu braço, mas é porque a alegria do Senhor é a nossa força, e o Senhor é quem nos fortalece. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no seu coração.